Nesta noite eu quero iniciar, na verdade, dando continuidade ao Sermão do Monte. Essa será a quarta mensagem. Pregamos sobre o sol e sobre a luz, a luz do mundo. Pregamos sobre os pobres de espírito, numa mensagem. Pregamos sobre os que choram, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5. Que estamos falando. Então, hoje vamos falar a terceira bem-aventurança. A terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Confesso para os irmãos que foi uma meditação muito dura, muito difícil. Não sei o quanto vou conseguir passar, mas com certeza tenho que mudar muito para alcançar a graça de Deus, a presença de Deus na minha vida. Percebo, quando olho para a Bíblia, as minhas falhas. É por isso que o crente tem que ler, e usamos a palavra de Deus como espelho. Vemos a palavra de Deus como algo que pode realmente mudar a nossa vida. Eu tenho que olhar para a palavra como espelho. Como se tivesse algo nos meus dentes. Quando a gente olha, a gente vai lá e tira. Quando o cabelo não está arrumado como gostaríamos, nós vamos lá e alinhamos, penteamos. Se há sujeira, nós lavamos. A Bíblia é capaz de fazer isso comigo e com você, se eu der crédito à palavra. Filho de Deus, transformado pelo poder do nosso Deus. Nós sabemos e já falamos que as bem-aventuranças são características, são virtudes que os cristãos devem ter, devem buscar, desempenhar, fazer conforme a palavra de Deus. O crente pertence a um reino totalmente distinto, totalmente diferente. É por isso que o mundo não pode te compreender, não pode nos compreender de maneira correta, porque a própria palavra diz que o homem que é espiritual discerne o que é carnal, mas não é discernido por aquilo que é carnal. Então, o mundo que é carnal não consegue enxergar qualidade naquilo que a igreja tem que ter, naquilo que a igreja deve ter. As pessoas no mundo não valorizam os valores que a Bíblia prega, mas eu e você devemos andar segundo a palavra de Deus. Essa bem-aventurança deve ter sido recebida como um choque quando Jesus falou lá no monte. Quando Jesus pregou, deve ter sido difícil de escutar para os judeus nacionalistas, para os judeus que achavam, que a vinda de Cristo seria uma vinda de guerra, uma libertação do reino de Roma, em que um príncipe, um rei surgiria e, pegando em espada, livraria toda aquela nação. Deve ser por isso que Mateus coloca ela bem no começo do seu livro. E ela se repete também no capítulo 6 de Lucas. Algumas bem-aventuranças ali estão também. Também no começo dos evangelhos estão as bem-aventuranças, dada a sua importância também. Então deve ter sido um pouco difícil de engolir esta palavra. Nós queremos ganhar na base da briga.
à base da valentia, à base da espada, da arma. Às vezes você vai falar com uma pessoa, parece que ela está toda armada. Mas a Bíblia está dizendo: bem-aventurados os mansos. As bem-aventuranças muitas vezes vai na contramão do mundo, dos valores do mundo. A ideia que os judeus tinham é totalmente materialista e militar. Estavam esperando um Messias notável, guerreiro, valente, pronto a dominar Roma e exercer o governo mundial, ou, no mínimo, quebrar as algemas de Roma para com o povo de Israel. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus não veio para isso. Jesus chegou a dizer: o meu reino não é o reino deste mundo. O meu reino é um reino celestial. E nas suas pregações ele dizia: Pai, venha o teu reino. Ele clamava para que o reino de Deus viesse à terra e fizesse parte da minha vida e da sua vida. Aleluia. É um reino a qual nós não lutamos com armas humanas. As armas humanas não podem combater nesta guerra. É necessário o homem e a mulher cristã ter armas espirituais. Estar revestido de toda a armadura de Deus. Porque a nossa guerra não é uma guerra material. Não é uma guerra contra o seu patrão. Não é uma guerra contra o presidente da república. Não é uma guerra contra homens. Não é uma guerra contra instituições, contra países. Mas é uma guerra constante contra o pecado, contra as trevas, contra o mundo, contra a dominação do inimigo no mundo. Há necessidade dos cristãos abrir os seus olhos e entender que quando eu sou manso, eu reflito a presença de Deus, eu reflito a imagem de Cristo, eu imito ao Senhor Jesus, que ao invés de se rebeliar e pedir 12 legiões de anjos, ele escolhe se entregar para cumprir com a vontade do Pai, para cumprir com a vontade de Deus. Você está pronto para abrir mão? Abre mão das tuas vontades, abre mão das tuas escolhas, abre mão do teu orgulho, porque o orgulho tem feito com que a igreja de hoje não alcance essa mansidão. É muito difícil, nos tempos que nós vivemos, ser pastor. Há muitos que não querem se submeter à palavra, querem se rebelar contra a autoridade do pai, da mãe, da polícia, de todos os aspectos. Filhos desobedientes aos pais, homens e mulheres amantes ao mundo, que andam segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio direcionamento. Mas nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, qualidades, virtudes, que não podem ser alcançadas por vontade própria, por desejos humanos, porque o homem é incapaz de ter as bem-aventuranças se ele primeiro não for convertido ao Evangelho, se primeiro ele não entregar a sua vida a Cristo, se ele não permitir a mudança ser gerada em sua vida, se ele não quiser mudança de vida, jamais será bem-aventurado.
porque o bem-aventurado é o cidadão do céu, bem-aventurado é aquele que vai alcançar a salvação, bem-aventurado é o homem e a mulher que deseja ter acesso ao reino de Deus e não ao reino dos homens. É necessário então entendermos, Jesus chega a dizer, não é esse o caminho. Pedro, guarda a tua espada, embainha a tua espada. Jesus não se rebela contra Roma. Jesus não enfrenta os seus algozes de maneira humana, de maneira que ele poderia vencer ou de maneira divina, trazendo uma intervenção divina que eu já disse, as 12 legiões de anjos que ele poderia clamar ao Pai, o Pai enviaria, atenderia ao seu pedido. Não. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só aí Jesus já colocou a primeira bem-aventurança. Não mais falando no Sermão do Monte, mas praticando. E a terceira que nós estamos estudando hoje, manso e pobre de espírito, ou humilde de coração. Então, nós podemos perceber essa ação. Muitos de nós achamos que nós temos que pegar em armas para poder nos defender. Irmãos, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em que os verdadeiros cristãos irão sobressair. Em que os crentes que têm andado de muleta, os crentes que têm vindo à casa do Senhor com capa de ovelha, mas são lobos, está chegando a hora da chapa esquentar, dos princípios de dores apertar um pouquinho mais, em que aqueles que são verdadeiros serão manifestos, mas os falsos não vão resistir. Os falsos não permanecerão. Nós não somos aqueles que vamos confiar nas nossas próprias forças. Nós não somos aqueles que vamos confiar nas próprias instituições humanas. Muitas vezes nós queremos ter um senador, um deputado, um presidente cristão. Não estou dizendo que isso é errado. A própria palavra diz que feliz é a nação, que os seus líderes, ou que o seu Deus é o Senhor, em que Deus é valorizado, adorado. Feliz é a nação que tem um povo cristão dentro dela. Glória a Deus, maravilhoso. Mas quando chegar a hora, não adianta. O senador não pôde fazer nada por Jesus, a não ser tirar o seu corpo da cruz, após a sua morte violenta. Não vamos esperar solução para coisas espirituais nas mãos dos homens. Precisamos preparar a nossa vida, a nossa alma, para encontrar com o nosso Criador, para encontrar com o Rei dos Reis, para encontrar com o Senhor dos Senhores, para entrarmos na presença do Senhor. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Ao abordar essa terceira bem-aventurança, é necessário também fazer uma relação entre as outras. De uma criatura, de alguém que é carente da graça,
carente do favor, carente da intervenção de Deus. E por isso, o próprio Deus diz a palavra que Ele se faz homem. A palavra, o verbo criador de todas as coisas a qual nós vimos e conhecemos e coisas que ainda nem conhecemos. Criador, que a própria palavra vai afirmar que é Jesus, que Jesus estava com Deus, no princípio Ele era o verbo e estava com Deus. Foi necessário Deus se fazer homem, morrer na cruz do Calvário, para que houvesse solução para mim e para você. Aleluia. Preciso entender esta condição. Quando nós tomamos conhecimento da nossa vida pecaminosa, que o homem sem Deus é realmente uma criatura perdida, que o homem sem Deus não pode alcançar a salvação sozinho. Salvação não é por mérito, salvação não são por obras, salvação é pela graça desse infinito amor, a qual Deus nos deu, seu único Filho, unigênito, para que trouxesse para mim e para você essa salvação. É necessário entender essa lógica, que eu preciso me tornar uma pessoa humilde, eu preciso encontrar nas minhas misérias motivo de chorar, nas minhas fraquezas, motivo para chorar. Não é para rir. Quando Paulo diz, eu quero uma coisa, mas eu faço outra. A minha carne pede o pecado, muitas vezes. Não é para a gente rir e se conformar, é para lutarmos, clamarmos pela graça, pelo favor de Deus, e entendermos que todo o pecado é uma rebelião contra Deus. Depois que eu entendo isso, só me resta chorar pela fraqueza, pelas dificuldades que tenho de permanecer coerente com a palavra de Deus. É necessário permanecer coerente, é necessário permanecer com essa palavra no meu coração. E nós vamos entendendo que as bem-aventuranças, elas vão sendo progressivas, elas vão sendo cada vez mais difíceis. O sentimento, a virtude, a compreensão de eu me diminuir e Ele ser o grande, é necessário que eu diminua e que Ele cresça. A compreensão disso é mais fácil do que o que nós estamos tratando agora, na questão da humildade. O homem tem que entender e ter a consciência dessa falta que ele tem, dessa debilidade que o homem tem. Temos que entender que vamos enfrentar esse Deus. Vai chegar a hora que nós vamos estar diante dele. E aí ele vai dizer, vinde bendito, ou amarrem e joguem nas trevas exteriores. Aparta de mim, que eu não vos conheço. Então nós somos validados pela lei, pela palavra, pelos mandamentos de Cristo. Os mandamentos de Cristo são 2 mandamentos que resumem e englobam todos os mandamentos de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A mansidão, ela vem com esse intuito de transformar o homem miserável, conforme o próprio Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte, ou dessa morte, né? Então, como é que
tenho essa libertação? Como é que eu consigo vencer o pecado? Ei, você não consegue vencer o seu vício, você não consegue vencer o seu pecado lutando com as suas armas, lutando com a sua própria força. É necessário compreender, se render à vontade e ao poder de Cristo. O sangue dele derramado na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os teus pecados, para fortalecer você. A presença do Espírito Santo, ela é aquela que pode limpar, lavar, organizar pensamentos, reestruturar a vontade, reestruturar o homem, reestruturar a mulher, que agora não é simples criatura, mas homem de Deus e mulher de Deus. Quem é este homem manso? Gostaria de trazer alguns exemplos. No Velho Testamento nós temos Abraão, alguém que nós devemos olhar a sua mansidão, a sua capacidade de ser manso. Chegou um momento na sua vida que ele precisava tomar uma decisão, se afastar do seu sobrinho, por causa das brigas constantes que estava havendo entre os seus trabalhadores. Então, os pastores que cuidavam do gado de Abraão e que cuidavam do gado de Ló, eles estavam tendo essa dificuldade. E aí, Abraão, como mais velho, como tio, como alguém de autoridade sobre a vida do jovem, do sobrinho, Ló, ele não diz a ele: eu vou escolher e você fica com a outra parte. Não. A humildade dele, a mansidão dele, abre mão do direito do mais velho escolher e permite o mais novo escolher. Ele abre mão. E eu escrevi, ainda não coloquei nas nossas redes sociais, mas quem sabe durante a semana. Lições poderosas da virtude mansidão. A terceira bem-aventurança. Abraão, além de ser homem de fé, também era homem manso. Observe suas atitudes. Como eu falei, como tio podia escolher, mas permitiu que o mais novo escolhesse, pois ele tinha fé em Deus e sabia que Deus sempre daria a ele a vitória. A mansidão nos garante a vitória, porque nós deixamos de vingar a nós mesmos, porque a própria palavra diz que minha é a vingança. Tem muito crente colérico, muito crente que quer resolver tudo na mão. Se falar com ele com um tom mais grosso, ele responde muito mais. Eu não estou dizendo de crente com crente não, eu estou falando do mundo com crente. Ou estou dizendo de crente entre crente? Você já viu isso acontecer? Às vezes parece que nem crentes são, porque ainda não estão sendo regenerados, transformados, moldados pelo poder do Espírito Santo. Ainda não se converteram, ainda não tiveram a intenção de serem mansos, de serem trabalhados. A fé de Abraão em Deus, a sua mansidão garantiu a ele a bênção de Deus. Você entende isso? Abraão tinha promessa. Não independente para onde eu vou, a bênção de Deus está comigo. O crente deve entender isso.
Uma pessoa não precisa falar mal do outro para poder ganhar o lugar do outro. Mas o senhor está falando do mundo, né, pastor? Verdade, no mundo tem muito disso. Mas às vezes encontramos essa mesma realidade na igreja, porque as pessoas não querem entender que eu tenho que considerar os outros superior a mim. Quando eu considero o outro superior a mim, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim, os frutos do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, esse controle vem do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender isso. Mesmo tendo a promessa de Deus, Abraão comprou o terreno para poder ter sepultura. Pagou para ter uma terra, mesmo com a promessa de toda a terra. Em momento algum você vê ele murmurar, porque o manso não precisa de murmurar, porque ele vai tolerando as coisas, confiando que existe alguém acima que está controlando todas as coisas, e assim ele se sujeita a esse Senhor, a esse Deus, ele se submete à vontade do Pai, e Deus abençoa aqueles que são mansos. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma promessa, uma palavra para aqueles que são mansos. Mesmo tendo a promessa de Deus, ele não murmurou, não reclamou. Olha que características importantes que eu tenho que ter. Mansidão, para parar de reclamar da vida, parar de reclamar do coronavírus, parar de reclamar do governador que fechou, que abriu, que fez e que aconteceu. Parar de ficar reclamando e compreender que acima de tudo tem Deus, tem o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas, que nada escapa ao seu poder e ao seu domínio. E aonde eu e você estiver, a bênção de Deus está comigo. A bênção de Deus está contigo. Deus tem bênção para trazer sobre a vida minha e sua. As promessas que Ele fez para mim e para você, Ele vai cumprir. Ele é poderoso, não só para falar, mas para cumprir o que falou. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo que nós temos de mansidão é Moisés. Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abre mão do direito de ser príncipe para se parecer com o seu povo. Tem muito crente perdendo a identidade. Tem muito crente querendo ser igual ao mundo. Ei, eu quero te dizer que o cristão não pode ser igual ao mundo. O cristão tem que se identificar com o seu povo. E aquele que é a medida de estatura perfeita é Jesus. O cristão deve parecer com o seu mestre. Nós temos que parecer uns com os outros. Temos que andar em harmonia. Não precisa ter um maior do que o outro, porque todos nós vamos servir uns aos outros de maneira que o fraco será ajudado pelo forte, e que o forte tolere a fraqueza do fraco, conforme a palavra de Deus diz. Mas é necessário que esse Espírito Santo transforme a minha vida e me torne manso, capaz de não querer ser igual ao mundo, porque ser igual ao Egito, ser tratado como filho da filha de Faraó, porque o Egito é considerado como se fosse o mundo. Canaã é a nova cidade, a terra prometida. Nós temos uma Canaã celestial. Precisamos perder, arrancar
tirar tudo isso que vinha do Egito, essas práticas pecaminosas, essas práticas de dar tudo um no outro, de querer usar os outros de escada. Tudo isso é quando o espírito de humildade não está em mim, quando a minha natureza carnal ainda opera fortemente. Mas quando a natureza carnal é mortificada, os frutos da carne perdem o poder, e os frutos do Espírito começam a ressaltar. Eu começo a pensar no céu, eu começo a me envolver com Deus, a minha vida deixa de ser vida de fracasso em fracasso, para ser uma vida na presença do Deus poderoso. A vida do crente, ela tem que ser transformada, mediada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que pega a imagem de Cristo e crava em mim, crava no meu coração. É quando eu abro o meu coração, permito a operação do Espírito na minha vida, abrindo mão do meu orgulho, abrindo mão do meu querer e me rendendo a Ele, para que a sua palavra seja real em mim. A palavra de Deus é real, a palavra de Deus é poderosa para modificar eu e você. Abra mão, se renda nesta noite aos pés de Cristo. Deixa Ele, vai defender, Ele vai trazer resposta. Você não precisa ficar se defendendo toda hora, todo minuto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi assim: o resultado da mansidão na vida de Moisés foi tão extraordinária que um dia o próprio Deus defendeu Moisés. Você gostaria que Deus entrasse nessa guerra que você está passando? Eu gostaria que Deus entrasse com você nesse momento difícil que você está enfrentando, que muitas vezes somos caluniados, que muitas vezes tem tanta coisa. Para de lutar com as suas armas, para de lutar com as suas forças, se renda a Deus, se renda ao Senhor, se sujeite ao Rei do Universo. Certa vez, a esposa de Moisés morreu e ele contraiu um casamento com a mulher cuxita. E agora vem Miriam e vem Arão e começa um murmurinho. Acaso Deus só fala por meio de Moisés? Acaso Deus também não nos usa? Que dá para falar tanta coisa dentro de ministério, dentro de pastor, de líderes, mas fica para uma próxima vez. Deus se levanta e fala assim em Números 12, versículo 3 e 8. Versículo 3: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, falando da mansidão dele. Versículo 8, já Deus respondendo a essa história que acabei de contar. Deus entra na conversa de Abraão com Miriam e fala boca a boca, eu falo com ele. Eu falo com Moisés cara a cara. Com os outros eu falo por enigmas, eu falo por sonhos. Mas com meu servo Moisés, eu falo cara a cara. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Oh, que bênção alcançar uma maturidade, alcançar uma vida espiritual, que a gente possa espelhar uma vida de mansidão. Analisando a minha vida, muitas vezes eu vejo um pouco manso, daqui a pouco eu vejo eu de novo que não sou mais manso.
E fica esse conflito, essas dificuldades, e nós temos que trabalhar isso no nosso caráter. O manso não quer ganhar todas. O manso abre mão, muitas vezes, do seu direito, para que ele possa permanecer com a graça de Deus. E quando houver injustiça, o próprio Deus se levantar para defender os seus. Glória a Deus. Aqueles que se exaltam, Deus abate. Mas os que se humilham, Deus exalta, Deus exalta, Deus exalta. Deus intervém na história de Moisés. Um outro exemplo também que nós temos de uma vida humilde, e eu estou olhando apenas esse aspecto, e tenho certeza que estou sendo muito sucinto, é a vida de Davi. A vida de Davi, a mansidão se refletiu em humildade e paciência. Você quer aprender a esperar o tempo de Deus para a sua vida? Por que a gente fala assim, eu agora, este assunto eu não mexo mais. Eu vou orar e vou entregar na mão de Deus. Aí na outra semana a gente está de novo escafunchando, mexendo e caçando briga e saindo de novo. Você não disse que ia deixar na mão de Deus? Aprenda a ser humilde e aprenda a esperar com paciência. Davi chegou a dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Só o manso consegue esperar em Deus, porque tem muitos que puxam logo a peixeira, tem muitos que vão logo para resolver no braço, mas nós estamos falando de alguém que quer ser cidadão dos céus, alguém que quer entrar na presença de Deus e desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Eu tenho certeza que todos vocês gostariam de ter um vislumbre, uma visão do céu, que as cortinas fossem abertas e você pudesse dar uma espiada no céu, onde o Deus poderoso, o Deus invisível, o Santo do Santo, está entronizado, onde os louvores são constantes, onde há adoração dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos 24 anciões, dos 4 animais, de tudo que há no céu, se prostram, tiram as suas coroas e jogam aos pés de Deus. É necessário eu e você ter esse sentimento de humildade, de compreender que você não é nada. Por que nós pensamos que somos tanto? Basta subir numa posição tão pequena que a gente começa a desprezar o outro. A gente começa a não querer falar com A ou com B. Que haja humildade na igreja, que haja humildade e mansidão na sua casa, na minha vida, no meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi ungido a rei pelo mesmo sacerdote que ungiu Saul. A mesma unção que estava sobre Saul estava sobre Davi. Mas nem por isso Davi fez o que Saul fazia com ele: perseguição, tentar matar. Pelo contrário, teve a oportunidade para matar, mas abriu mão da vingança. Eu e você precisamos aprender essas lições preciosas, de permitir com que a palavra de Deus modifique o meu caráter, as minhas vontades. A vontade é matar mesmo, a vontade é descontar mesmo, a vontade é falar o que dá na telha.
é falar o que vem na cabeça sem pensar. Mas depois temos que ficar pedindo perdão. E a Bíblia diz que toda a palavra que você falar, você vai dar conta dela. Tem palavras que são como flechas venenosas, que atravessam o coração das pessoas e fazem estrago que às vezes é irreversível se ele não tiver a graça de Deus. Davi poderia muito bem virar para Saul e falar assim: eu fui ungido rei também, igual você. Podia jogar na cara dele: você nem crente é. Mas ele esperou pacientemente mais de 13 anos. Desculpa, não preparei para falar, mas foram muitos anos que ele ficou esperando em oração para que pudesse acontecer, escrevendo salmos. Tem muitos salmos que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, que Davi escreveu quando ele estava fugindo de Saul. Ele fugiu da sua cidade, ele fugiu do país Israel, foi se refugiar no meio dos seus inimigos, mesmo tendo a unção, a mesma unção. Ele escolheu esperar, ele escolheu aguardar a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Mesmo sendo perseguido injustamente, mas ele deixou tudo na mão de Deus. Ele esperou: Senhor, Tu é aquele que me vinga. Senhor, uns fazem uso de ferramentas humanas, de vontades humanas, assim poderíamos dizer. Uns usam cavalos, outros usam, ferramentas humanas, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O manso responde com a palavra de Deus, até as provocações. O manso é resiliente. O manso pode puxar que ele vai. Ele não vai quebrar, porque Deus está com ele. Vai chegar a hora que essa luta vai passar. Vai chegar a hora que esse momento vai ser mudado, modificado, e que Deus vai fazer alguma coisa. Ele sempre espera que Deus vai fazer, e não que ele vai fazer, que o homem vai fazer. A humildade na vida de Davi fez com que ele tivesse paciência para esperar. E o dia chegou em que ele começou a reinar sobre 2 tribos. E logo mais, pouco tempo depois, ele se tornou rei sobre todo Israel. Ele esperou com paciência e Deus ouviu o seu clamor. Glória a Deus. Tem muito crente imaturo, tem muito crente carnal, tem muitos que nem crentes são, que faz a campanha de oração de 7 dias, de 3 dias, de 3 minutos, e já querem a resposta imediatamente, logo após o último dia. Mas Davi, ele não se preocupou com muita campanha. Ele ia regularmente, quando podia, ao templo, oferecer sacrifício e manter a comunhão dele com Deus. E quando ele não podia ir ao templo, ele tinha saudade de ir ao templo. E talvez você entenda um pouco o que é essa saudade. Passamos 2 meses e meio sem poder vir para a igreja. Saudade, vontade, desejo de estar na casa do Senhor. Mas aí você mantém a sua comunhão em casa, dentro do seu quarto, aonde você está, você mantém a sua comunhão e aguarda o tempo. Às vezes Deus está trabalhando em mim, às vezes Deus está trabalhando em você. Eu já falei tantas vezes em algumas mensagens sobre o momento que Davi está fugindo dentro de Jerusalém por causa de Absalão querendo tomar o seu reino, tomar o seu trono. O filho querendo usurpar o trono do pai.
E o pai, porque é manso, escolheu fugir. Porque ser manso nem sempre quer dizer fugir, mas muitas vezes fugir da guerra, da briga. Tem até o ditado mineiro, né? Dá um boi para não entrar na briga e dá 10 para não sair da briga, né? Mas o crente não precisa dar 10 para não sair da briga, não. Saia da briga na hora que puder, no momento que puder. Não fica na briga, não. Amém? Dê 10 bois para não entrar na briga. Às vezes eu não entendia. Meu sogro é um homem de Deus e tem sido um exemplo para a minha vida como pastor, como marido, como pai, tantas características, eu poderia enumerá-las. Mas uma coisa que ele fazia e eu criticava ele, e acabei ficando igual. É quando ele tinha prejuízo, alguém batia no carro dele, ele pagava. Quando ele batia, ele pagava. Eu falava, mas pastor, o senhor paga todas as vezes. O senhor paga quando está certo, o senhor paga quando está errado. Como é que é isso? O senhor tem que botar a pessoa na justiça para ela mudar. E várias vezes já bateram em mim. E eu falei isso, vai embora, Deus te abençoe. Ah, pastor, porque o senhor é bobo. É porque a mansidão, ela tem um preço. Porque a mansidão tem a ver com o relacionamento eu com Deus, mas muito mais também com a relação com o próximo, com a relação com o outro. É a maneira que eu intervenho no mundo, é a maneira que eu me manifesto como profissional, como homem, como cidadão, como marido, em todos os aspectos da minha vida. Tem alguém olhando, tem alguém validando, tem alguém assinando embaixo, tem alguém que está compreendendo o porquê que eu faço isso. Quantas vezes no serviço, mesmo sendo o mais antigo, sendo superior hierárquico, sendo o chefe, eu tive que abrir mão do direito para poder manter aquela amizade, e mantida a amizade, poder influenciar de alguma forma. Como é que é essa mansidão na sua vida? Como é que é essas incógnitas que você tem no seu dia a dia? Que a palavra de Deus possa trabalhar em seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Quantos têm perdido a bênção de Deus? Porque não sabem esperar. Eu costumo dizer que Deus responde todas as orações. E tem 3 respostas possíveis. Quando Deus diz sim, que coisa maravilhosa, oba, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. É hoje, é agora, e Deus faz, abre porta, abençoa, prospera, que coisa maravilhosa. Outra palavra que às vezes não é fácil de ouvir, mas também dá para entender: não. E às vezes Deus responde o porquê do não, e às vezes Deus não responde. Porque quando é sim, ninguém pergunta por quê. Mas quando Deus diz não, as pessoas perguntam por quê. Por que eu questiono quando Deus diz não e não questiono quando diz sim? Porque às vezes o pai diz sim para o filho não pergunta, mas por que o senhor diz sim? Por que o senhor vai me dar? Não pergunta não, só pega, toma, já sai, vira as costas. Mas quando o pai diz não, é uma insistência. Isso é uma mania minha e tua de ser humano. E nós temos que entender que quando somos nova criatura, temos que perder essas coisinhas do Egito, de menino. Parar de querer leite e passar a comer comida mais forte. Parar de ser infante na fé. Crescer no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma,
Receber o sim de Deus é maravilhoso. Receber o não é triste, a gente questiona, mas no fundo a gente tem que parar de perguntar, né? Teve uma vez que Paulo pediu e Deus falou: a minha graça te basta. Ele continuou pedindo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele pediu a terceira vez, Deus falou assim: para de falar nesse assunto. Não. Chega. Mas às vezes Deus não vai falar isso para mim e para você. Mas Ele fecha as portas. Ele coloca dificuldades. Perceba, Deus está dizendo não. Vai orando para Deus abrir as portas ou fechar as portas. Deus pode fazer muito mais na minha vida e na sua vida. E quando o Davi está fugindo do seu filho, um homem, Simei, acho que é Simei, ele começa a espraguejar Davi. Irmãos, tem hora que as pessoas estão caídas, ao invés da gente estender a mão, dar um copo de leite, naquela época era muito bom, dar um punhado de fruta, uns bolos, uns pães, como Davi recebeu de um outro servo lá, que saiu ao encontro dele com vinho, com pão, com castanhas, com frutas, para que ele pudesse levar na viagem, né? Esse aqui veio com palavras difíceis, quase, a Bíblia não diz o que ele disse, mas como se ele estivesse dizendo assim: bem feito, achou que era crentão, pensou que era o fortão, achou que era o queridinho de Deus, olha o que está acontecendo, onde está o teu Deus? Será que Deus te ama? Parafraseando e colocando palavras minhas, não está escrito no texto, nem em comentários isso. É só para ilustrar. Quantas vezes você precisou de uma palavra amiga e jogaram foi pedra em você? A vontade é de dar uma má resposta, mas quando você segura essa má resposta e fala: Senhor, está nas tuas mãos, você está compreendendo que Deus pode resolver a situação. Aquilo que aquela pessoa está falando de você pode ser verdade para ela, mas você se conhece? Você entende a comunhão que você tem com Deus? Deixa os outros falar de você. Quem precisa saber se houve mudança em você é Deus e você. Vão sempre apontar os teus defeitos, vão sempre apontar os teus pecados, vão sempre querer desfazer a comunhão que você tem com Deus. Mantenha a fé, mantenha o foco, olhe para o autor e consumador da sua fé, não dê ouvidos a palavras de Belial. Davi simplesmente, alguns dos seus servos falaram: o senhor quer que eu vou lá arrancar a cabeça dele? Falou assim: não, deixa ele, vai que é Deus que está falando para ele, e de repente eu tenho que me humilhar, não diante dele, não diante do homem, mas diante de Deus. Porque tem muitos que querem que você se humilhe diante dele, mas não é o caso aqui. Davi não foi lá ajoelhar nos pés de Simei: você está certo, não, faz isso não, se foi Deus que está falando, eu tenho que mudar. Só alguém com coração humilde. O rei está sendo menosprezado, mas é um rei crente, é um rei que conhece quem é o seu Senhor, e ele se submete à vontade de Deus. Se foi Deus, vai acontecer. Se não foi Deus, Deus vai transformar todas essas palavras em bênção na minha vida. Eu acho que vocês não compreenderam. Tivesse compreendido o clamor, a glória seria maior, né? Entender que até quando falam mal de você,
falam mal da sua vida, e você não é aquilo, uma hora Deus pode transformar todas essas palavras em bênçãos na sua vida. Agora é o fim. Ele não vai conseguir. Só espera um mês. O ano que vem não vai mais conseguir. E você vai clamando, vai orando, vai entrando em comunhão, vai escrevendo salmos com a sua vida, vai salmodiando, cantando, adorando a Deus, como Davi fez, vai dando toda a glória, toda a honra, vai depositando as palavras negativas na presença de Deus. Deus, estão falando isso de mim, mas Senhor, Tu conhece o meu coração, Tu sonda o meu coração e me conhece. Para de querer se defender. Para. Permita o Deus poderoso resolver suas causas. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo de mansidão é Jeremias. Quanto eu e você devemos aprender e colocar em prática. Isso que eu estou lendo são reflexões dentro do estudo que eu vou escrevendo. Quanto eu e você devemos aprender a colocar em prática as lições da mansidão que orientou e norteou o ministério do profeta Jeremias, tornando ele resiliente diante das lutas que ele enfrentou. Foi escolhido desde o ventre, diz a palavra de Deus. Jeremias, desde o ventre eu te escolhi. Coisa boa é quando Deus fala conosco. Coisa boa é quando Deus dirige uma palavra para você. Coisa boa é quando ouvimos a pregação da palavra e entendemos o que Deus está falando. Conseguimos compreender que eu e você somos amados por Deus. E quando paramos de lutar com as armas humanas, existe um Deus que luta por nós. Existe um Deus que dá vitória e renova a nossa fé. E que aonde você for, a bênção dele vai estar contigo. Que nos dá força para esperar em Deus, a esperar a hora certa da sua vontade. Jeremias, mesmo sendo humilhado, desprezado, amarrado e preso, não murmurou, não disse assim, coitadinho de mim, sou crentinho, desde pequenininho. Humilhado, desprezado, amarrado, preso, mesmo assim, continuou pregando, exercendo o seu ministério com afinco. Dentro do poço agora, está aí jogado dentro do poço, o rei ia lá na porta da cadeia, toda vez que o Jeremias estava preso, vamos ver se a mensagem dele vai mudar, agora eu quero ver, está todo mundo dizendo que eu vou ter paz, está todo mundo dizendo que eu vou ganhar, está todo mundo dizendo tudo bem, só esse daí que fica falando mal de mim, e toda vez que ele aparecia lá, a profecia era contra, está chegando, vai vir um rei, vai te quebrar, vai furar teus olhos, vai levar todo mundo daqui, vai levar os teus filhos, os teus príncipes. Era só palavra dura, era só aquilo que Deus tinha falado. Ele continuou com afinco, mesmo preso, continuou pregando a palavra. Ele escrevia o livro, Deus falava para ele, escreve essa profecia. Quando ele terminava de escrever, ele levava ela lá para o rei rasgava de raiva. Aí Deus falava, escreve de novo. Ele escrevia de novo. Isso mostra mansidão, mostra amor, isso mostra compreensão de quem é Deus, de quem é seu Senhor, das ordens que Deus está dizendo. Continua, vai mais um pouco, continua trabalhando, continua exercitando o dom que Deus te deu. Deus te deu dons, continua fazendo a obra de Deus. Mas eu não consigo, todo mundo está contra mim. Tem um que está a favor, ainda que o mundo todo se levante contra, o principal está contigo.
Se Deus for com você, se Deus for por nós, quem será contra nós? A resposta é muitos. Mas a intenção do texto não é saber se vai ter muitos, é saber quem é que pode contra o Senhor. Se o Senhor é contigo, não importa, pai que levantou contra, mãe que levantou contra, que a casa sua levantou, que o emprego levantou contra, não importa quem levantou contra, mantenha a sua cidadania celestial, seu passaporte carimbado. Vai ter que se humilhar muitas vezes, vai sofrer muitas vezes injustamente. Mantenha a fé, mantenha-se na presença de Deus, esqueça todo mundo, foque no principal, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Se fosse hoje, muitos de nós diríamos: eu estou me valorizando, pastor. Então não prego mais, não vou pregar mais, não prego mais nessa igreja. Não fico mais nessa igreja, agora vou mudar, vou embora, vou para outro lugar. Bate o pé, como um menino birrento, e vai para um lado, vai para o outro. Deus não me ama. Talvez, eu não sei se tem alguém ouvindo essa palavra e já se pegou falando nisso, nessa pandemia. Deus não me ama. Talvez aconteceu algo na sua família tão grave, ou até a morte. Você fala: se Deus me amasse, não teria acontecido isso. O profeta passou por tudo isso, permaneceu fiel a Deus. A terra foi tomada por outro rei, e Deus falou: compra essa terra aqui em possessão para a sua família. Mas, Senhor, os inimigos vão tomar tudo, vai passar 70 anos lá, como é que eu vou comprar uma terra que não vai ter valor amanhã? Compra, guarda a escritura, vai ter valor. Os mansos herdarão a terra. Vai haver valor. O exemplo maior de mansidão é o próprio Jesus, que eu já falei, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. É o exemplo mais completo de humildade, é o próprio Cristo. Quando tentado, venceu com a palavra de Deus. E tem muito crente que usa palavrões. Será que nós somos crentes mesmo? Ao invés de usar a Bíblia igual Jesus usou, a gente usa palavras de baixo calão. Quando tentado, ele venceu usando a Bíblia, a palavra. Quando incompreendido e desprezado, não desistiu. Continuou anunciando o amor de Deus e o evangelho da salvação. Mesmo sendo rei do universo, se tornou servo. Abriu mão dos seus direitos. Mesmo sendo igual, não usurpou ser igual a Deus. Abriu mão, tomou forma de servo, menor do que os anjos, porque os anjos, né, estão na classe espiritual, nós estamos ainda na classe, né, mista, carnal, se livrando da carnalidade e entrando nesse espírito, mas ainda aqui na carne, quando tiver carne e o sangue, somos carnais. Menor do que os anjos, se tornou homem. O rei do universo, o criador de todas as coisas, agora se submete ao tempo, se submete a fases da vida. Nasceu, cresceu, se tornou jovem, esperou a hora, seus 30 e poucos anos, seus 30 anos, que eram que o levita começava a servir, e começou a servir.
a Deus no ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo traído, ele deu novas oportunidades para quem o traía, para quem o traiu, que foi o caso de Pedro. E todos os discípulos que viraram as costas sumiram, que não acompanharam o seu julgamento, a sua punição. Mesmo sendo humilhado, sofreu vitupérios, liberou perdão e entregou sua vida por nós, pecadores. Sofreu injustiça, mas calado, como ovelha muda, foi ao matadouro. Receba essa palavra no seu coração nesta noite. Nós possamos ter essa reação, esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que humilhou a si mesmo e se tornou servo, e foi obediente a Deus até a morte. Nada separou Jesus de Deus. O que pode te separar do amor de Deus? O que pode te separar do amor de Deus? É uma palavra dura do homem, pastor? É uma palavra do homem? Que nada possa te separar desta comunhão com Deus. Que ainda que matem o nosso corpo mortal, possamos entender que nunca vão atingir o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, que será levado para a presença do Deus Todo-Poderoso. Entraremos nas suas mansões celestiais, aqueles que creem, aqueles que permanecerem em obediência. Permaneça humilde, manso, obedeça a palavra de Deus até a morte. Aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, poderoso para transformar a vida do crente, para trazer a vitória sobre as nossas vidas.